Fala pessoal, professor Rafael na área para mais uma aulinha de física. Hoje o nosso tema vai ser a dilatação térmica dos sólidos. Tudo bem? Vamos lá então. Bom pessoal, todo mundo aí já deve ter se deparado alguma vez na vida com alguma situação que envolva a dilatação térmica dos sólidos. Vou pegar aí um exemplo. Toda vez alguém tentou abrir uma tampa de ferro sobre um vidro e percebeu ali que quando coloca água quente você consegue abrir mais facilmente. Bom, já viram pontes rachadas, concretos, trincados. Que mais? Onde nós podemos dizer? No gelo, por exemplo, alguns países onde os lagos congelam toda a sua superfície, mas abaixo dessa superfície a água continua líquida. Então tudo isso envolve um estudo sobre a dilatação térmica dos sólidos, pessoal. São três tipos, tá? Dilatação linear, dilatação superficial e a dilatação volumétrica, tá? Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a dilatação linear. E antes de eu começar a falar, coloquei aqui algumas imagens para que nós possamos exemplificar. Aqui, por exemplo, nós temos a imagem de um trilho de trem totalmente torto, né, pessoal? O que aconteceu aqui? Esse material aqui, né, o ferro, ele foi aquecido, né, ele experimentou aí uma variação na sua temperatura e devido a essa variação na sua temperatura, houve uma dilatação, ou seja, o comprimento da linha férrea aumentou. Como não tinha ali esses espaços que eu coloquei na imagem aqui, provavelmente os espaços não foram suficientes, o que aconteceu? Ela se envergou toda aqui, né, podendo até causar um acidente. Então é muito importante entender um pouquinho sobre a dilatação. Tá, pessoal? Aqui embaixo, as pontes. Elas têm aqui essas partes aqui, ó, onde há espaços para que o concreto possa fazer o quê? Dilatar em dias mais quentes e não trincar, né? Não correr essas trincas aqui que são perigosas aí para as pontes, né? Podendo aí levar até a ponte a cair, né? Devido a uma má construção dela, não levando em conta a dilatação do concreto. Enfim, é muito importante aí o estudo da dilatação, tá, pessoal? Tem mais outros casos aí, poderia citar aqui, mas nós vamos continuar, depois vocês dão uma pesquisada aí, tá? Vamos para o próximo slide, falar um pouquinho da dilatação linear. Pessoal, a dilatação linear, nós vamos levar em conta aí uma dimensão, certo? Ah, professor, por quê? Porque assim, não que não exista a dilatação nas outras dimensões, mas é que quando, por exemplo, eu tenho um fio ou quando eu tenho uma barra muito fina e eu falo sobre dilatação, eu estou muito mais preocupado na dilatação que ocorre no comprimento dessa barra ou desse fio do que propriamente no seu volume total. É muito mais importante saber o quanto dilatou no fio do que no volume dele, né? Porque ele é muito fino. É imperceptível praticamente o que ele dilatou de volume. Então eu estou muito preocupado com o aumento do quê? Do comprimento desse material. Então aqui eu tenho uma imagem onde eu tenho uma barra muito fina, certo? E eu chamo de L0 o quê? Aqui o comprimento inicial e L o comprimento final, depois que essa barra foi aquecida, tá? E esse ΔL aqui eu vou chamar do quanto dilatou. Essa é a minha dilatação linear, o quanto variou o comprimento da barra devido ao meu aquecimento. E lembrando, pessoal, eu vou tentar aqui pegar aqui a caneta, que quando você tem um material, ele é formado por quê? Que nós não podemos esquecer, por átomos. Então aqui moléculas, átomos, né, enfim. O que acontece quando você aquece moléculas e átomos? Elas ficam mais agitadas, né? Elas começam a se agitar mais. E ao se agitar, elas querem mais espaço. E o que acontece com o material? Ele dilata. Então, com o aumento da temperatura, a energia cinética das moléculas, das partículas formadoras do material, a energia aumenta. E ela se movimenta mais e ela quer espaço. E assim o material dilata, tá bom? Então tá aí a explicação microscópica para dilatação. E como é que eu posso calcular essa variação no comprimento, por exemplo, de uma barra, né? Essa variação, essa dilatação linear? Vamos colocar aqui ΔL. Pessoal, sabe-se que a variação, né, essa dilatação linear está diretamente ligada, diretamente proporcional ao seu comprimento inicial. Então, se eu tenho lá 1 metro de barra, né, vamos colocar aqui em cima, vai. Se eu tenho 1 metro de barra,
aqueço esse 1 metro e ela dilata X, se eu tiver 2 metros de barra e aquecer, ela vai dilatar o quê? 2x. Ou seja, quanto maior o comprimento inicial, mais ela vai dilatar. Ou seja, está diretamente ligado ao que? O comprimento inicial. Outra coisa muito importante é o material do que ela é feita, né? Cada material tem a sua composição, tem a sua dilatação específica. Nós chamamos isso de coeficiente de dilatação linear, representado por alfa. Vou tentar fazer ele aqui, tá? E também o quanto você aumentou a sua temperatura. Se você aumentou a temperatura da barra em 2 graus Celsius, ela dilata um valor. Se você aumentou a temperatura em 5, 10, 20 graus Celsius, a dilatação vai ser outra, né? Porque a energia com que as moléculas vão se movimentar vai ser outra, vai ser maior. Então, eu também levo em conta a variação de temperatura e eu chego nesta equação aqui, pessoal. Olha lá, onde eu tenho a minha dilatação linear aqui, ó, sendo diretamente proporcional ao que é o comprimento inicial, que é esse L0 aqui, ó, a um coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, e a minha variação de temperatura, tá? Então essa é muito importante nós percebermos essa equação aí, tá? Tentarmos entender essa equação. Outra coisa, vamos falar um pouquinho agora sobre as unidades, ao trabalhar com essa equação. Quando eu estou aqui com dilatação linear, eu tenho aqui que pode ser o que essa dilatação linear? Que é o comprimento. Pode ser em metros ou centímetros. Mas se você colocar metros aqui na sua dilatação linear, no comprimento inicial também tem que estar em metros. Se você colocar aqui em centímetros, aqui também tem que estar em centímetros. O alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, a unidade dele é de graus Celsius a menos 1, tá? E a unidade da variação de temperatura, a unidade de temperatura a galera sabe, né? Graus Celsius. Pode ser também o Kelvin, que no sistema internacional seria o Kelvin, né, pessoal? Mas aqui no Brasil nós utilizamos muito o grau Celsius, tá? Eu vou tentar fazer aí vamos para a próxima slide aí. Falar um pouco sobre esse detalhe aí, pessoal. Esse é um exercício, uma situação onde acontece muito na física, né? Por exemplo, em provas, vestibulares, até às vezes na situação do cotidiano, fala sobre lâminas bimetálicas. São lâminas, barras finas que estão coladas, feitas de materiais diferentes. Então aqui eu tenho, por exemplo, material A e B, né, foram cortados e colados, são do mesmo tamanho, estão ali na mesma temperatura. E aí, por algum motivo ali, eu quero aquecer, essa situação vai ficar assim, ó. Aqueci o metal A grudado no metal B, o que aconteceu? O metal A ele se envergou por cima ali do metal B. Porque provavelmente, pessoal, nessa situação aqui eu tenho uma temperatura inicial e aqui eu vou colocar aqui uma temperatura final. Então o que eu posso garantir para vocês aí? Que a temperatura final ela é maior que a temperatura inicial, tá? Outra coisa que eu posso garantir é que o alfa do material ou do metal A ele é maior do que o alfa do material B. Por que aconteceu? Na dilatação, o metal A se dilatou mais. Portanto, o que significa? Que ele tem um coeficiente de dilatação linear maior do que o coeficiente de dilatação linear do B. Então acontece isso. Eles estão grudados. Se não tivesse, o que ia acontecer? O metal ele ia crescer um pouquinho para cá, né? Beleza. E o outro também ia crescer um pouquinho, mas não iam se envergar se eles não tivessem grudados. Mas eles estão grudados, né? Então vou apagar aqui. O que acontece? Ele tem que se envergar para poder crescer. Então ele enverga aqui, ele se entorta, né, sobre o metal B. Tá bom, pessoal? Então um pouquinho de uma situação que pode estar aí aparecendo para vocês, tá? Lâminas bimetálicas. Certo? Então vamos lá para um próximo slide, é um exercício. Vamos lá, vamos ler o exercício? Vamos lá então. Uma barra apresenta a 10 graus Celsius. Para fazer a leitura, pessoal, deixa eu pegar aqui o laser, apontador laser. Então vamos lá. Uma barra apresenta a 10 graus Celsius o comprimento de 90 metros e seu material tem coeficiente de dilatação linear médio de 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então aqui nós já temos informação do que? Do coeficiente de dilatação linear desse material, do que essa barra é feita, né? A barra é aquecida até 20 graus Celsius. Determine, letra A, a dilatação ocorrida. Então aqui ele quer o quê?
o quanto essa barra aumentou no seu tamanho, tá? Então dá para calcular isso aí, professor? Claro que dá. Nós vamos calcular agora isso aí. Então vamos lá, o que nós temos de informação, sabemos da equação, vamos colocar aqui primeiramente a equação que nós vamos utilizar, que é a que nós falamos agora há pouco, certo? Vou tentar colocar ela aqui no cantinho, ó. Variação, né, o dilatação linear, ele é o quê? Está relacionado com o comprimento inicial, o alfa, que é do material é feito, e a variação na sua temperatura. Tem o que de informação aí, pessoal? Para descobrir, ele quer o quê? Ele quer, nessa letra A, a dilatação ocorrida, ou seja, ele quer esse aqui, ó. Ele quer o ΔL, é o quanto essa barra dilatou, a dilatação ocorrida. Certo? Dá para calcular? Dá para calcular. Vamos lá, então? Vamos lá. ΔL é igual a qual que é o comprimento inicial da barra? Está 90 metros, mas vamos trabalhar com centímetro? Então, 90 metros dá quantos centímetros? Né? Cada metro tem 100. Então, multiplica por 100, vai dar 9.000 centímetros. Vezes o grau. O que é o grau? Não, perdão. O coeficiente de dilatação aqui do material, que ele deu aqui, que é 19 vezes 10 a menos 6. Vamos lançar aqui? 19 vezes 10. Vamos fazer o pontinho certinho aqui. Vezes 10 a menos 6. Vezes o quanto variou na minha temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Vou colocar aqui para vocês verem antes, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Quanto que é a temperatura final aqui? 20. E a inicial é 10. Se você pegar aqui, vou apagar então aqui substituindo, ó, temperatura inicial, quanto vai valer? Vai valer 10. E a temperatura final, vou apagar aqui, vou colocar no lugar quanto? 20. Então vamos lá, vamos calcular. Quanto é que fica aqui a brincadeira? 9.000 vezes 19 vezes 10 a menos 6, se você calcular tudo bonitinho aqui, ó, 20 menos 10 vai dar o 10, certo? E aí calculando tudo, esse ΔL aqui, depois você pode calcular aí na calculadora, vai dar 1,71 centímetros. Ou seja, se sua barra, vamos colocar aqui uma imagem, ela tinha lá inicialmente um comprimento de 90 metros, ela aumentou um pouquinho aqui, ó, vamos colocar aqui pontilhado. Ela aumentou esse pouquinho aqui. Esse pouquinho corresponde a quanto? 1,76. Perdão, 71, né? 71 centímetros, tá? Foi o quanto dilatou essa barra. 71, tá? Tá, vamos para o próximo exercício, que é a letra B, certo? O comprimento final da barra, nós acabamos de comentar aqui, é só fazer o quê? Qual que será o comprimento final? Você pode tanto calcular quanto, né, fazer intuitivamente, pessoal. Mas vamos lá, vamos usar aqui o ΔL. O que é o ΔL? É a minha variação. Não é o comprimento inicial menos, perdão, o comprimento final menos o comprimento inicial. Qual foi a variação? 1,76 centímetros. Qual é o comprimento final? É o que eu quero. E qual é o comprimento inicial? 9.000. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse L aqui. Vou passar ele para um lado, o outro vou passar para o outro. Vai ficar como aqui? Vai ficar 9.000. Quando eu passei para cá, certo? Ó, vou passar o L para lá, ele vai ficar negativo. 1,76 vai ficar positivo, mas eu multiplico tudo por menos 1. Vai dar isso aqui, ó. 9.000 mais o quanto dilatou, certo? Que é 1,76. Logo, eu vou ter que o comprimento final vale 9.001,76 centímetros. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Isso é um pouquinho da dilatação linear. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário, entrem em contato com o professor, tá bom? Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.